Olá, tudo bem com você? Uma boa semana para você que nos acompanha em mais uma lição aqui da Escola Sabatina no canal da Igreja Unasp Engenheiro Coelho. Você encontra os nossos canais aí em todas as redes sociais, procurando por Igreja Unasp EC. Que bom que você escolheu estar conosco mais essa semana para estudar então o tema agora de número 12 da lição da Escola Sabatina, ou o nosso guia de estudos, como também chamamos, que tem como título Descanso em Cristo. Eu tenho certeza que mais uma vez você aprenderá bastante coisa aí com os nossos convidados, com os nossos pastores que trouxemos para falar para você e com você durante esta semana. Mas antes, lembrando que você deve a cada semana, se não o fez ainda, compartilhar o link desta transmissão. Copie, cole nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais. E um outro pedido: se você ainda não fez isso, se inscreva. Clique em inscrever-se no nosso canal aqui do YouTube. Clique também no sininho, escolha todas as notificações. E se você quiser ser mais engajado ainda e estar sempre entre os primeiros que vão receber o nosso conteúdo, basta que você dê um like neste vídeo, clique ali no joinha, dê um like, faça um comentário também, nos diga de onde você é, de onde você fala, se está na igreja, se está em casa, no trabalho. Tudo isso vai fazer com que o YouTube entenda que você está engajado neste canal e sempre lhe mandará em primeira mão as notificações e você poderá ver os nossos vídeos aí sempre que eles forem postados. O nosso desejo é que Deus alcance você e sua família com muitas bênçãos e que o estudo da lição desta semana realmente traga maravilhoso conhecimento e grande transformação na sua vida. O tema desta semana que iremos estudar, se você ainda não tem o nosso guia de estudos, eu passo para você agora, dizendo que o tema do trimestre Descanso em Cristo, mas tem como tema a semana o profeta inquieto. E eu tenho aqui duas pessoas que foram convidadas para estar conosco na lição desta semana. Eu vou aqui adicioná-los à tela para que possam estar conosco aqui o pastor Paulo Ribeiro e o pastor Luiz Francisco Júnior, ambos de Curitiba. Eu vou apresentá-los aqui. Os dois são pastores ali na Associação Central Paranaense. Tivemos aqui a participação de vários pastores da Associação Central Paranaense. Um abraço ao pastor Vinícius Moleta, que também participou conosco aqui, não é? Temos essa parceria, porque ali durante o teológico, o seminário, a gente vai conhecendo as pessoas, vai criando amizades e depois a gente usa essas amizades para abençoar você também. Eu vou apresentar primeiro o pastor Paulo Ribeiro. O pastor Paulo Ribeiro, ele é pastor de um grupo de igrejas, 4 igrejas na cidade de Curitiba. Nós chamamos um grupo de igrejas de um distrito pastoral. Então, ele é pastor distrital ali na região denominada Boa Vista, na cidade de Curitiba. O pastor Paulo foi meu colega de seminário dos anos 2012 a 2015. Trabalhou numa igreja maior em Curitiba, depois foi para o interior do Paraná e agora já há alguns anos está em Curitiba cuidando desse grupo chamado Boa Vista. Pastor Paulo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e espero que o tema dessa semana seja um tema aí que venha trazer grande conhecimento para os nossos ouvintes, já que é um tema que eu sei que você lê, pesquisa e prega sobre ele. Quero dar aqui também a minha saudação a todos aqueles que estão conectados com a gente. Obrigado aqui mais uma vez pelo convite, ao Júlio, nosso querido amigo. E deixo aqui meu abraço, inclusive, para o distrito no qual represento, aqui em Curitiba, distrito Boa Vista. São 4 igrejas aqui: Igreja do Genópolis, Bairro Alto, Tarumã e a Igreja do Boa Vista, que é a sede do distrito. Então fica nosso abraço aqui também para todos aqueles que estão nos acompanhando. E fico feliz de estar ao lado do meu amigo também, o pastor Luiz aqui, companheiro, vizinho de distrito. Uma benção que está com você também, amigão. Obrigado, pastor Paulo. É um motivo de alegria ter você aqui. E temos também o pastor Luiz Francisco, não é? O pastor Luiz Francisco Júnior. Assim como o pastor Paulo, nós estudamos ali 4 anos juntos, de 2012 a 2015. E é interessante que a gente ocupava aquele chamado o lado branco da força, para quem assistiu já Star Wars, não é? Ali na fileira da janela, era eu sentado, atrás o pastor Paulo, e atrás dele o pastor Luiz Francisco, ali durante o período, e a gente sentava ali na mesma fileira
às vezes conversava sobre os temas, às vezes tomava alguns puxões de orelhas de alguns professores, mas uma bênção ter estudado com vocês. E o pastor Luiz Francisco também é pastor distrital, ele cuida de um grupo de 13 igrejas, chamado Bom Retiro, na cidade de Curitiba. O pastor Luiz, a semelhança do pastor Paulo, quando se formou no seminário, foi para uma grande igreja de Curitiba, ficou um tempo ali, depois ficou alguns anos no interior, né? O pastor Paulo em Castro e o pastor Luiz em Guarapuava. Eu tive o privilégio de fazer uma semana de oração ali no distrito do pastor Luiz em julho de 2019. Eu nunca tinha passado tanto frio na vida, até chegar a -4 em Guarapuava, naquele sábado de manhã. Mas depois o pastor Luiz Francisco foi chamado para Curitiba e hoje ele cuida desse grupo chamado Bom Retiro. Ele é exatamente Bom Retiro, ele vai poder dizer o nome das igrejas também. Mas, pastor Luiz, obrigado, um grande abraço aí para você, para suas igrejas, e obrigado por ter aceitado o convite para estar conosco essa semana compartilhando um tema do Antigo Testamento, que só olhando para sua barba a gente já percebe que você é dessa dispensação, né? Seja bem-vindo. Muito bem, saudações aí para todos os amigos que estão nos assistindo, é muito bom poder participar, fazendo um pequeno revival da faculdade aqui. Então eu e o Paulo temos a missão hoje de botar juiz na cabeça do Júlio mais uma vez. E aqui nós estamos, cara, em Curitiba, na igreja do Bom Retiro, na igreja do Jardim Paraíso, que fica na região metropolitana aqui, né, em Almirante Tamandaré, e um novo projeto que está surgindo aí. Nós tivemos a primeira reunião sábado passado agora. Então logo, logo a gente vai ter mais novidades a respeito da nossa nova igreja do distrito. Obrigado, pastor Luiz. Pastor Paulo, a gente tenta aqui ser sério, passar aqui 4 temporadas apresentando o programa, tantas pessoas nos assistindo, aí você convida um amigo da onça, né? Mas brincadeira, pastor Luiz, pastor Paulo, muito bom ter vocês aqui, tá bom? Vai ser uma bênção, com certeza, a temática desta semana. Pastor Luiz, por gentileza, eu gostaria que você nos dirigisse em oração, nesse momento, pedindo a iluminação do Santo Espírito sobre nós e sobre os nossos irmãos que estarão conosco assistindo também, por favor. Vamos lá. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de enriquecermos o nosso conhecimento a respeito desse descanso tão comentado nesse trimestre, e hoje estudando um pouquinho a vida do profeta Jonas. Então, por favor, Pai, que o Senhor nos acompanhe neste momento, e que assim como nós temos sido abençoados por este estudo, as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, também sejam abençoadas. Toma conta deste momento, Pai, sendo o nosso convidado especial. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Luiz. Bom, o tema desta semana, para você que nos acompanha, é Descanso em Cristo, e o tema é o tema de número 12, que nós temos aqui agora, e você vê na tela, o profeta inquieto. E esta semana nós iremos falar ou examinar a história do profeta Jonas. Iremos entender um pouco mais por que ele é chamado na Bíblia de o profeta inquieto e como nós podemos então tirar lições da sua vida, da vida do profeta Jonas, para este tema, descanso em Cristo. E para isso eu quero trazer de volta aqui os nossos amigos, não é? Pastor Paulo e o pastor Luiz, já os coloco aqui na tela para compartilhar conosco essa temática, mas antes, após a oração e nós descobrirmos aqui sobre quem iremos falar, eu quero convidar você que nos acompanha a abrir a sua Bíblia naquele que é o chamado verso para memorizar, que a cada semana nos dá o norte para a nossa leitura. Jonas, capítulo 4, verso 11, é o verso para memorizar, você poderá acompanhar na tela aí. Jonas, capítulo 4, verso 11, onde está escrito assim: Deus disse a Jonas, acompanhe conosco então na tela ou na Bíblia, Jonas 4, 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos pastores, este foi
Esta foi a fala do Senhor, né? Jonas, será que eu não deveria ter muito mais compaixão de Nínive? Porque ali tem 120 mil pessoas, não é? 120 mil pessoas que não sabem ainda como diferenciar o certo e o errado. Esse é o texto que nós iremos ter como norte aqui. Eu quero começar introduzindo a história de Jonas através do pastor Paulo. O pastor Paulo vai nos ajudar aqui na lição de domingo, que tem como título Fugindo. Pastor Paulo, a gente conhece essa história de que Jonas ele deveria estar em um lugar e ele foi para outro, não é? Assim a Bíblia nos relata. E Jonas parece que buscando descanso, na verdade, paz e descanso do chamado de Deus, ele encontrou exatamente o contrário. Qual foi a ordem que Deus deu a Jonas? E lendo ali Jonas capítulo 1, qual foi a orientação de Deus e qual foi a atitude de Jonas? Pergunto, fugindo de Deus, buscando descanso do chamado que Deus havia feito a ele, ele encontrou esse descanso ou ele só encontrou mais preocupações? Nos ajude a introduzir esse tema. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui que é bem interessante. Geralmente a gente se depara com a história de Jonas na época da nossa infância, faz parte daquelas histórias que nos cativam quando somos pequenos, mas quando a gente retoma novamente a leitura dessas histórias, depois de uma certa fase da idade, uma certa idade, então a gente percebe quantas lições importantes Deus encerra para nós através desses relatos aqui. E o interessante é que, inclusive, o autor do livro é o próprio Jonas, então é até intrigante a maneira como ele descreve a si próprio, que eu diria assim, que transparência, e a gente vai percebendo assim que ele não esconde muitas vezes os seus sentimentos envolvidos ali. Mas Jonas, ele, só para título de introdução, Jonas foi um profeta israelita, mas que viveu no 8º século ali antes de Cristo. Ele viveu num período onde, infelizmente, a espiritualidade da nação estava em decadência. Era o período do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II foi o 14º rei do Reino do Norte. Então, o reino de Israel foi dividido em duas partes, ficando aqui Reino do Norte e Reino do Sul, e ele foi um profeta do Reino do Norte nesse período de decadência espiritual, mas também de alguns avanços geográficos, porque Deus deu algumas vitórias para Jeroboão, e naquela época Jonas foi chamado por Deus para outros momentos. Ele aqui se concentra em falar do chamado dele para Nínive, mas ele teve outros papéis para exercer em nome de Deus, e um deles está registrado lá no 2 Reis, capítulo 14, verso 25, onde fala da origem de Jonas, inclusive, que era de Gat-Hefer, a região ali de Zebulon, fazia a divisa ali com Nazaré, daquela cidade que posteriormente vai ser a cidade onde Jesus vai ser criado. E ele vem daquela região e ele ali, inclusive, profetiza para o Jeroboão o avanço, o cuidado de Deus para com a nação e o avanço geográfico ali da nação naquele período. Mas, quando Jonas recebe esse chamado, essa missão aqui de Deus, essa mensagem não foi muito convidativa. Até porque nós temos que analisar aqui o seguinte, o contexto, né? Eu fico imaginando, né? Jonas ali vindo daquela região de Zebulon, uma região que tinha um misto de gente, pessoas de várias culturas, não apenas israelitas. Talvez a isso se deva, assim, um pouco da escolha de Jonas, porque talvez era uma pessoa preparada para lidar com pessoas de outras culturas, língua. Então seria uma pessoa preparada para lidar com a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, eu diria assim, que era como se fosse um estado terrorista, assim, sabe? Então imagine você sendo agora convidado para pregar uma mensagem de juízo, se bem que estava misturada com misericórdia, mas uma mensagem de condenação para os talibãs hoje. Então, como que você iria receber isso, né? Talvez a gente iria agir da mesma forma. Senhor, mata todo mundo, o mundo seria melhor sem eles. Eu imagino que Jonas estava dizendo isso para Deus: não vale a pena, Senhor. Primeiro é o seguinte, eu vou para lá, o meu pescocinho vai ser cortado, não vai nem dar tempo. Você imagine para um judeu, na época da Segunda Guerra Mundial, plena Alemanha nazista, e o cidadão agora fosse pregar em praça pública ali, algumas coisas contrárias àquilo que estava sendo estabelecido, não daria 3 passos, e ele não permaneceria vivo.
Então, era dramático o chamado de Deus. Não era uma coisa confortável. E aquilo trouxe uma inquietação, porque ele sabia que ele estava correndo risco de vida. Então, esse é o primeiro ponto. Mas há um segundo ponto aqui também. Jonas não concordava com aquilo. Jonas não concordava com a iniciativa divina de enviá-lo para lá para ter que pregar uma mensagem de juízo para um povo totalmente cruel, que era inimigo do seu povo, porque aquilo era visto até como um ato de traição. E Jonas era um nacionalista. Eu não diria que ele era um xenofóbico, mas ele tinha sérios problemas em ter que ver a graça divina se estender para pessoas de outros povos, ou talvez mais pecadores do que ele, aqueles que não faziam parte da aliança, não faziam parte do povo de Deus. Ele tinha sérios problemas com isso. Então, nesse momento, Jonas se depara com esse dilema e fala, puxa, mas o que o meu povo vai pensar? Então, pare para pensar, ele tem um problema com a sua pátria, ao aceitar o chamado de Deus, ele tem um problema com uma questão teológica dele mesmo com Deus, e ele tem um problema que vai custar a sua vida, possivelmente, ou seja, é uma viagem com uma passagem apenas de ida. Então, assim, olha quantas complicações. Então, é bom a gente, assim, entender um pouco o profeta, porque senão a gente acaba, assim, falando dele num tom superior, como se nós fôssemos fazer diferente do que ele fez. Seres humanos, né, pastor Paulo? Como nós, mesmas propensões. Exatamente. Bom, aí o que ele pensou para aliviar essa tensão? Falou, mais fácil é fugir da presença de Deus. Obviamente, o pastor Luiz talvez vai querer comentar também, vocês. Eu acredito que Jonas acreditava com isso de fugir da presença de Deus, no sentido que existe algum território onde Deus não atua. Mas fugir da presença de Deus é fugir de um mandado de Deus. Fugir da presença de Deus é fugir, é como se ele estivesse pedindo demissão da sua função. É como se ele estivesse, nesse momento, abrindo mão da responsabilidade, do tipo, eu agora não quero, eu não aceito. E muitas pessoas, inclusive hoje na igreja, muitas vezes fazem isso, né? Muitas vezes as pessoas estão num cargo da igreja, uma função da igreja, e ela acha que agora, por largar aquela função, que ela vai ter uma certa paz, uma certa tranquilidade, quando, na verdade, ela vai ter mais inquietação ainda. E ele faz totalmente o oposto, né, gente? Em vez de ir por terra, ele vai por mar. Em vez de ir para leste, ele vai para oeste. Ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, que possivelmente era ali um porto fenício na Espanha. Então, calcule a distância. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa de curiosidade. Qual seria a distância percorrida por Jonas, da onde ele estava, até Nínive? Aproximadamente de 800 a 900 quilômetros. Uma viagem totalmente extensa, pense, cansativa. Tinha mais esse agravante ainda, né? E depois ele vai para Tarsis, que é muito mais que o dobro da distância, porque ele queria totalmente distante desse chamado. E aí ocorre aquilo que nós sabemos no capítulo 1, aquela tempestade e tudo mais. E ele percebe que a sua falta de obediência a Deus não somente traz inquietação a ele, mas traz inquietação para as pessoas que estão ao redor dele. E é isso que acontece. Eu termino dizendo essa primeira fala aqui, dizendo o seguinte, que, na verdade, não existe uma paz de espírito quando nós não estamos dentro da vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é te colocar num lugar assim, numa circunstância favorável. Fazer a vontade de Deus. Então, veja, a paz que Deus oferece não é uma paz circunstancial baseada nas coisas, mas é baseada unicamente na tranquilidade de que você está dentro do propósito de Deus. Então, se você está dentro do propósito de Deus, pode ser que esteja caindo o mundo lá fora. A tua paz não depende se você tem uma conta recheada, não depende se você tem um plano de saúde, ela não depende aqui se as pessoas estão de bem com você ou se você concorda com os pensamentos da sua nação. A paz aqui significa estar dentro da vontade de Deus e, infelizmente, essa paz ele não tinha. Isso que aconteceu aqui, né? Ok, pastor Paulo, agradecemos aí essa introdução muito bem feita. Portanto, Jonas tentou apenas fugir da vontade de Deus, né? Mas sabemos que não conseguiu. A presença de Deus, eu me lembro do Salmo que diz, para onde fugirei da tua presença? Se eu vou para o alto da montanha, lá estás. Para o mais profundo dos lugares, lá estás. E Jonas tentou. E, pastor Luiz, dentro dessa tentativa de Jonas, podemos dizer que ele teve um certo descanso de 3 dias, não é?
fugindo da presença de Deus, ele teve alguns probleminhas. Quando nós refletimos ali, lendo o que aconteceu em Jonas capítulo 1 e capítulo 2, Jonas se coloca numa situação, o pastor Luiz vai poder falar mais disso, mas dentro dessa situação em que ele tentou se dar bem e acabou se dando mal, ele fez uma oração ao Senhor. Pastor, nos ajude a entender ali o que foi esse descanso de 3 dias, o que Jonas deveria ter feito, o que ele fez, que situação ele se colocou e, no fim das contas, por que ele teve que levar uma oração a Deus? Bom, Jonas é um cara tenso e intenso, né? Você vai ver em todas as suas ações, reações, os seus sentimentos, como ele é um cara extremamente exagerado. Acho que um pouco por causa do gênero literário também do texto, né? Mas você vê muitos exageros nas falas dele, nas opiniões dele, nos sentimentos dele. Então, isso tudo mostra o quão agitado ele estava em espírito, né? Como o espírito dele estava agitado, como ele era realmente esse cara inquieto. E uma série de outras coisas, né? Como o pastor Paulo já falou. Só para o pessoal que está acompanhando ter uma ideia, eu coloquei aqui alguns exageros que você vai encontrar no livro, tá? Então você tem a fuga exagerada, né? Como o Paulo falou ali, a distância, o sentido, o sono dele é exagerado. Eu sei que ele estava dormindo no meio de uma tempestade profundamente, estava desmaiado lá, no meio de uma tempestade, todo mundo desesperado, e ele dormindo, um sono profundo. Você vai ver as posições que ele tem com relação aos pagãos, também são exageradas. Você vai ver a reclamação dele sendo extremamente exagerada depois, quando Deus conversa com ele. Isso é até uma coisa que a gente vai ver mais no final do livro, né? Quando Deus pergunta por 2 vezes para ele assim, cara, tem razão esse teu sentimento? Por 2 vezes Deus pergunta isso para ele. Né? É justificável tamanha revolta, tamanha tristeza, e depois vem a tristeza exagerada quando a plantinha morre, né? Quando Deus pergunta para ele, cara, é isso mesmo? Só por causa de uma planta? Eu tô triste até a morte, eu quero morrer e tudo mais. E depois tem uma alegria extrema antes, né, disso, quando a plantinha nasce e tal. Então ele é um cara exagerado pra caramba. Tudo com ele é ão, entendeu? E quando você vai para esse momento da oração, é o momento onde ele está mais sereno. É o momento onde ele está mais calmo, onde ele consegue falar sem tantos exageros. Você não vê exageros nas falas dele ali durante a oração. Parece que é o momento onde ele resolveu respirar. E tem um contraste interessante ali, né? Ele não está tão passional nesse momento de reflexão dele ali. Parece que ele está mais, não vou dizer racional, mas ele está mais ponderado. Parece que ele está pensando um pouco mais nas coisas que aconteceram. Então, esses momentos difíceis, eles acabam sendo importantes justamente por isso, porque às vezes eles fazem a gente pensar nas coisas que estão acontecendo, né? E essa oração que ele faz, ela é bem bacana, porque ela é dividida em 3 partes bem distintas, né? Então, como o Paulo falou, ele é um livro onde ele está relembrando as coisas que aconteceram com ele. E é legal porque antes de começar a oração, no verso 2 ali, ele diz, né, olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então, esse verso 2 aí é ele relembrando da oração, né? Seja, no momento muito difícil da minha vida, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. E como ele vai manifestar isso? E agora ele vai recapitular o que ele falou com Deus e as coisas que aconteceram. Então tem uma estruturazinha bem simples nessa oração ali. Você vai ver os versos 3 e 4, quando ele sente um tipo de abandono, ele se sente esquecido por Deus, abandonado por Deus. E há uma certa ironia, porque nesse momento é o momento em que ele ora, né? Lá no ventre do peixe. Mas quando foi solicitado para ele pelos marinheiros para que ele orasse, ele não orou, ele não estava nem aí para isso. Então, para você ver justamente essa mudança, entendeu? Agora ele ora, ele fala algo que é interessante se você olhar na perspectiva da fuga dele, né? O Paulo citou um verso legal ali no começo, que é quando Jonas foge da presença do Senhor. E agora uma das coisas que ele pergunta neste bloco, ali onde ele se sente abandonado, onde ele se sente sozinho, é: tornarei eu a ver o teu santo templo? Quer dizer, eu vou te ver de novo? Eu vou estar na tua presença de novo? Mas não era ele que tinha fugido agora há pouco da presença do Senhor? E agora, então, será que eu vou ver você de novo? E aí vem um aspecto interessante que é o próximo, entendeu? Que é a próxima parte ali, que são os versos 5 e 6, que é a parte onde ele consegue enxergar a misericórdia de Deus.
Diz assim, mas o Senhor foi lá, eu estava lá no profundo abismo, eu estava lá no fundo do poço, vamos colocar assim, né? Mas o Senhor foi até lá. Então, para prestar atenção nisso, tá? Isso é legal. Porque eles dizem assim, ó, eu estava lá no fundo, eu estava lá embaixo, e você foi até lá para me buscar. Você desceu até ali e me tirou do Sheol, né? Ali é uma das palavras que está ali, que a gente, nas versões mais comuns da Bíblia, estão traduzidas por abismo, mas é Sheol, né? Seria sepultura. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu renasci porque o Senhor foi me buscar, porque o Senhor é misericordioso. E aqui tem duas coisas bem legais. Primeira coisa, ele está reconhecendo em Deus uma misericórdia que ele não tem, né? Ele mesmo não tem essa misericórdia, mas ele está exaltando essa misericórdia no caráter de Deus. E segundo, é que Deus fez com ele o que ele está pedindo para Jonas fazer com o povo ninivita, que é ir até lá e resgatá-los do problema que eles estão, do fundo do poço que eles estão, né? Então ele reconhece isso em Deus, mas ao mesmo tempo ele não quer reconhecer que essa é a função dele também. Ele tem que ir buscar como Deus está buscando ele neste momento. E é por isso que vem a terceira parte da oração, que é um compromisso, né? Então agora ele renova o seu compromisso com Deus, ele renova o seu pacto com Deus, e então se entrega, né, nas mãos de Deus, para que Deus faça o que achar melhor. Então, para quem gosta da mecânica da oração, eu particularmente gosto bastante, você tem três coisas bem legais aqui nessa oração. Primeiro, um sentimento de abandono e de indignidade, que é proveniente do pecado, né? Então, ele sabia que ele estava fazendo errado. Ele sabia que não era certo o comportamento dele. Ele vai admitir isso lá no final, né? Ele sabe que não é para ser assim. Então, esses pecados nossos, os nossos erros, as nossas falhas, às vezes elas nos trazem esse sentimento de indignidade, de não poder estar na presença de Deus, de vergonha de estar na presença de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange, né? E é isso que você vai ver na segunda parte da oração, ele sendo constrangido por essa graça, por essa misericórdia divina, em indo buscar Ele, né, sem que ele mereça, assim como era para ele fazer com os ninivitas. Isso faz com que ele agora assuma um compromisso de se sujeitar à palavra de Deus. E aí entra aquilo que o Paulo falou. Por que ele está mais sossegado nesse momento? Porque ele entendeu que a tranquilidade e a paz só vem quando a gente está fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça, quando a gente está dentro dos planos de Deus. Para você que nos acompanha, Pastor Paulo, pode complementar, por gentileza? Eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque, na verdade, a história de Jonas aqui, nós poderíamos ficar, acho que, o dia inteiro, tem tantas coisas interessantes aqui, né? Mas há um contraste interessante ali, que tudo obedece a Deus, menos o profeta dele. O mar obedece, a tempestade obedece, o peixe obedece, os marinheiros, inclusive, são usados por Deus para admoestar o profeta, menos o profeta. Então, você vê, olha que interessante, que coisa, né? Então, é antinatural, na verdade, é natural para aqueles que são pecadores, ou seja, todos nós não obedecemos a Deus. Mas é antinatural para uma pessoa que foi avivada pelo Espírito Santo não obedecer a Deus. Então, nesse caso, nós estamos falando de um servo de Deus, uma pessoa convertida, uma pessoa que passou pelo processo, está passando pelo processo da regeneração. E ali, então, é uma coisa totalmente antinatural para uma pessoa espiritual. Então, se você foi alcançado pelo Espírito Santo, e com certeza, porque você está aqui conosco agora, é antinatural você não obedecer a Deus, uma vez que você foi avivado pelo Espírito Santo. E Deus vai fazer de tudo, até utilizar as coisas, a natureza, a gente chama de revelação geral, para comunicar-se com você. Tem vezes, gente, que Deus não vai se comunicar com a gente por meio da palavra. Por meio da palavra dele, foi lá no início com o profeta. Ele não escuta a palavra, mas Deus insiste e agora vai utilizar as coisas para falar ao profeta, para criar esse elo de comunicação. E eu vejo aqui também, pastor Luiz e pastor Júlio, uma coisa interessante, que quando ele se joga lá e tal, ou melhor, quando ele é jogado no mar e o mar se acalma e tudo mais, e agora ele está dentro do peixe, agora está no fundo do mar, a gente diria no fundo do poço, né? No fundo do mar, literalmente, eu vejo assim que Deus estava ensinando, dentre muitas lições, eu gostaria até de compartilhar algo que eu penso que Deus estava ensinando aqui para ele, que era mais ou menos assim. Jonas, assim como numa situação de desespero, você foi impelido a orar a mim,
assim também algumas pessoas, inclusive os ninivitas, só irão orar a mim numa situação de desespero. Ou seja, né, gente, quando a pessoa não reconhece aquilo que ela é e tem, ou no sentido que vem das mãos de Deus, ela está se declarando com isso assim autossuficiente, independente. Ali Jonas não percebeu essa falha de caráter dele enquanto a vida estava transcorrendo bem, mas quando as coisas deram de mal a pior ao abandonar a vontade de Deus, ele começou a perceber isso. E eu, aplicando a nós, eu diria o seguinte: quando nós chegamos no fundo do poço, quando tudo desmorona, quando todos os nossos esquemas estão falidos, é que realmente nos abrimos, muitas vezes, para dependermos completamente de Deus, para nós agora termos paz. Muitas vezes, inclusive, nós só percebemos que Jesus Cristo é tudo o que você precisa, o que nós precisamos, quando Ele é tudo o que nós temos. Então, muitas vezes, Deus vai permitir isso acontecer com a gente. Na história de Jonas, eu diria assim que a gente acaba aprendendo ali que na caminhada com Deus, muitas vezes é necessário perder para que possa ganhar. É necessário, assim, perder a vida para encontrar a vida, né? Você vê ali uma história descendente, ele desce para Jope. Olha, quando ele começa a desobedecer a Deus, a vida dele é descendente. Desce para Jope, desce para o navio, desce para o interior do navio, desce para as profundezas do mar. Muitas vezes, Deus vai permitir que você vá até o fundo do poço, literalmente, ali, perca tudo, porque muitas vezes a tua salvação e a tua paz só vai ser encontrada quando você não tiver mais nada para se agarrar e confiar unicamente na pessoa de Deus. Para você que nos acompanha, perceba, obrigado, pastor Paulo, pastor Luiz, você já fugiu de Deus? Como foi? Deu certo? Rapaz, a gente sempre foge, né? A gente sempre foge. Uma vez ou outra, a gente sempre foge. Na verdade, você vai ver que essa fuga de Deus, ela vem desde o Éden, né? Quando Adão peca, ele se esconde no meio do jardim. Deus tem que vir até ele e falar assim, cara, onde é que você está? Existe uma mecânica interessante na Bíblia que é relacionada ao livro dos Salmos, né? Certa vez eu li que na Bíblia nós temos 99% dos livros onde Deus fala ao homem, mas nós temos um livro onde o homem fala para Deus, que é o livro dos Salmos. E você vai ver ali algumas alusões aos Salmos nessa oração de Jonas. Então, só para você ter uma ideia, ali você tem alusão ao Salmo 18, ao Salmo 120, ao Salmo 50, ao Salmo 107, ao Salmo 31, ao Salmo 18, ao Salmo 69. Você vai encontrar alusões a todos esses salmos ali. Porque no final das contas, cara, nesse momento de dificuldade, a única coisa que você tem para se apegar é a palavra de Deus, entendeu? São essas coisas que te vêm à mente. E eu acho que nesse contraste, nessa comparação da situação dele com as angústias dos salmistas ali, ele encontra palavras para poder se expressar diante de Deus, né? E reconhecer a sua situação. Então, a gente foge de Deus? Foge de Deus, mas o começo da resolução do problema está em a gente admitir que está fugindo. É aí que a cura começa, né? Perfeito, pastor Luiz. Mas, final, pastor Paulo, agora eu lhe pergunto. A missão de Jonas, por fim, é cumprida. Ele vai a Nínive. E a Bíblia nos relata que Nínive era uma cidade muito grande. Para os dias de Jonas, uma cidade, Jonas 3,3 nos diz, né? Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e eram necessários 3 dias para percorrê-la. Eu lhe pergunto, qual foi a atitude de Jonas? Esse relato está ali em Jonas capítulo 3, versos 1 a 10. Mas mais do que qual foi a atitude de Jonas, e é interessante que eu não sei se porque ele queria terminar o trabalho logo, para dizer, Senhor, já fiz, ou se ele ansiava pela salvação daquelas pessoas, fato é que em um dia ele faz o seu trabalho. A cidade demorava 3 para ser percorrida, mas o relato nos diz que em um dia ele fez o seu trabalho. Pastor Paulo, qual foi a resposta do Talibã dos seus dias, de Nínive, aquela cidade perversa? E qual lições podemos extrair dessa história para a nossa vida? Pois é verdade. A forma apressada que ele traz um relato
da sua pregação, do tempo que ele passou ali, demonstra realmente a sua falta de interesse, falta de vontade de estar ali. Ou seja, estou aqui porque Deus mandou mesmo. Se ele perguntasse para mim se eu quisesse, Deus sabe que eu não queria. E, na verdade, depois lá no capítulo 4, ele até vai argumentar. Eu falei, Senhor, estando na minha terra, eu falei para você. Então, ele não estava concordando. Quando ele se arrepende ali, no ventre do peixe, ali e faz aquela oração de confissão e tudo mais, ele ainda tinha, ele não se despojou de tudo ainda. Ficou alguns resquícios ainda presos ali com ele, com relação à sua desconfiança e a sua falta assim sua falta de vontade de estender o conhecimento de Deus para aquele povo. Pare para pensar. O que está acontecendo aqui é o seguinte: ele queria ser o profeta da destruição. O que Jonas queria ser aqui o profeta do caos, o profeta do acerto de contas. Ele queria ser aqui o profeta do juízo sem misericórdia. Para isso, Deus chamou Naum anos depois. Naum depois vai profetizar com relação a Nínive, e Naum, de fato, vai ser esse profeta. Mas Jonas não foi chamado para ser isso. E aí, então, e é interessante, eu acho que Jonas, ele queria ser temido, inclusive, sabe? Ele queria ser temido. E para ser temido, aquilo que eu falo tem que acontecer. Então, ele ficou mais preocupado com a reputação dele. Ele ficou mais preocupado com os interesses da pátria dele, do que a glória de Deus e os interesses do reino dos céus. Essa é a situação que está acontecendo. Mas tem um salmo, já que o pastor Luiz citou um salmo, eu também achei bem interessante essa colocação do pastor Luiz ali. E no Salmo 89, verso 14, diz algo interessante sobre a justiça de Deus. Lá diz o seguinte: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Então, veja, apesar de a justiça de Deus, a sua lei, ser a base do seu governo, a graça, a misericórdia precede o Senhor. Ou seja, ela anda junta, né? Então, eu diria assim que, então, nesse caso aqui, Jonas estava sendo um tanto... Ele queria que Deus exercesse o juízo, mas sem misericórdia, né? Agora, tem um detalhe aqui que é interessante, pastor Júlio, que você mencionou, assim, que lições aqui, e como que ele descreve toda essa situação aqui da pregação dele de ser tão rápida, uma cidade 3 dias que deveria ser percorrida. Pare para pensar, um pouco mais de 120 mil habitantes, é uma cidade tipo Tatuí, é uma cidade tipo Almirante Tamandaré, no Paraná. Então, imagine agora uma cidade como essa, né? É mais em termos assim de densidade populacional. É uma cidade grande realmente para aqueles moldes. Aí, então, a gente percebe que o quanto antes ele saísse dali, melhor. Então, você vê que ele vai rápido. A gente não sabe ao certo qual foi a estratégia utilizada, se ele foi primeiro aos magistrados e depois, então, foi para a população, ou se já foi para os magistrados e eles que depois fizeram o trabalho de comunicar por decreto à população. Não sabemos todos os detalhes. Inclusive, a própria mensagem dele, você vê ali, é sucinta. Ele diz assim, a tônica, olha lá, Gênesis 3, verso 4. Isso aí chega a ser engraçado até. Se não fosse, na verdade, chega a ser cômico. Jonas 3, 4. Olha só, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Quem que vai se converter assim, né, gente? Puxa vida. O cidadão chega, se essa fosse toda a pregação dele, dificilmente alguém iria se converter. Aqui eu acredito que ele foi seletivo em colocar aquilo que era a tônica da sua mensagem e aquilo que ele dava ênfase mesmo, ou aquilo que ele queria de fato. Então a gente percebe aqui, na forma como Jonas descreve e anuncia seu livro, o seu discurso, ele quer deixar claro aqui para o leitor qual era a sua intenção a proclamar. Ou seja, eu não estou aqui com o objetivo de estender misericórdia para vocês. Eu quero mais é que vocês sejam destruídos mesmo e a sua fala, a gente percebia isso. No entanto, ele foi surpreendido pelo resultado. Eu vejo assim que nós somos muito enganados pela aparência, né? E eu acho que aqueles shows de calouros, aqueles shows de pessoas caça-talentos, programas de caça-talentos, tipo The Voice, costumeiro, volta e meia apresenta situações essas, quando as pessoas ridicularizam, às vezes, uma pessoa ali, e aquela pessoa surpreende. Então, vejam,
como é arriscado a gente julgar por aquilo que o olho alcança, né? Nesse momento, eles demonstraram arrependimento e foi um sucesso. E aqui é um contrassenso, porque aqui nós vemos um profeta que fica indignado pelo sucesso evangelístico que ele alcança. Por quê? Porque as suas intenções não estavam sendo compatíveis com as intenções ali de Deus. Os ninivitas creram. E ele ali fica então frustrado. Agora, pare para pensar, lógico, né, gente? Se Deus estava enviando o seu profeta para lá para anunciar um juízo, toda vez que Deus anuncia o juízo é porque ele quer salvar. Diferente do homem, o homem, quando anuncia o mal que vai fazer, é porque ele quer fazer o mal. Mas quando Deus anuncia o juízo, é porque ele quer fazer o bem. Jonas havia entendido isso, e infelizmente ele ficou ainda mais atribulado com essa atitude de Deus, né? E aqui você vê de novo os exageros voltando, né? Então ele vai, e aquilo que era para ele fazer em 3 dias, ele faz em 1 dia só, correndo tudo. E é interessante que ele vai se restringir a dizer exatamente aquilo que Deus falou para ele dizer. Quando Deus fala para ele ir até Nínive, diz assim, ó, fala, vai a Nínive e diz que em 40 dias eu vou destruir a cidade. Então ele chega e ele fala, olha, em 40 dias a cidade vai ser destruída, porque o Senhor me mandou falar isso. E é isso. Então ele se restringe a falar exatamente aquilo que Deus falou para falar. Aquela serenidade, aquela calma, aquela tranquilidade do vento do peixe já foi, de novo, né? E acho que aqui fica uma lição para a gente, né? Você não se converte uma vez na vida. A conversão necessariamente precisa acontecer todos os dias. Você não pode confiar nas glórias do passado. Você tem que buscar sempre uma comunhão com Deus hoje, um relacionamento com Deus hoje, uma conversão hoje, a presença do Espírito Santo hoje, porque você não consegue viver das conversões das experiências do passado. Elas ajudam, elas estimulam, mas elas não são suficientes para alicerçar sua fé daqui para frente e a vida toda. A história de Jonas, ela deixa isso muito claro. Ele teve um bom momento lá no ventre do peixe. Ele faz um concerto com Deus, mas depois ele já fica indignado de novo. E ele já volta para todas as suas intensidades de novo. Ele já volta para ser aquele indivíduo impulsivo de novo, né? Então, esse batismo do Espírito Santo que nós buscamos, ele precisa ser diário, para que a gente não sofra tantos altos e baixos assim. É óbvio que a gente sempre vai ter altos e baixos, mas a gente pode diminuir a intensidade, né, desses altos e baixos, se a gente buscar a presença de Deus todos os dias e se entregar nas mãos dele todos os dias, né? Então, acho que esse é um ponto legal da história ali. Pastor Luiz, isso que vocês colocaram até agora, então, e eu pergunto a você, claramente Jonas ele é um missionário irado e inquieto, é estranho, né? Até diferente de outros aqui. Nós temos o profeta chorão, né? Jeremias, que lamenta, que chora. Nós temos aqueles mais incisivos, como Isaías, né? Mas aqui é apresentado um profeta, um missionário que está irado e inquieto. Fazendo aqui uma dupla pergunta, afinal, qual era o verdadeiro problema de caráter que Jonas tinha? Agora, porque infelizmente a história não termina no capítulo 3, tem o capítulo 4. E o relato de 1 a 11 ali nos apresenta um defeito de Jonas. Qual era esse defeito de caráter? E depois, já aproveitando, tem um relato lá em Lucas 9, de 51 a 56. Existe alguma relação daquele relato com o que acontece na história de Jonas? Bom, o capítulo 4 é o meu capítulo preferido do livro, né? Porque aqui você vê ele de uma forma muito legal. E acho que a história se torna bacana até mesmo para você entender o seguinte: não depende da gente, é pelo Espírito Santo. Às vezes a gente tenta fazer uma série de coisas, bola estratégias, cria projetos, faz isso, faz aquilo e não dá certo. E Jonas, com uma pregação chechelenta dessa, teve mais resultado do que muito evangelista hoje aí, né? Para você ver que não é por força, não é por violência, não é por intelecto, é pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer usar, ele usa, né? E os resultados provêm do Senhor, não provêm da gente. A lição que eu vejo dessa história é algo que eu já comentei em outras lições que nós participamos juntos. É que nós temos a escolha de poder permitir que Deus trabalhe através de nós.
mas se Deus quiser, ele pode trabalhar apesar de nós, que é o que acontece com Jonas, né? Então ele trabalha, ele consegue ali tocar os corações dos ninivitas apesar de Jonas, não é somente através dele. Então isso você vai ver. E no capítulo 4 agora, você vai ver um pouco dessas coisas que ele tem na mente. Então existem uma série de paralelos ali. Eu não vou dizer que isso é quiasmo. Tem gente que gosta de ver quiasmo em tudo, né? Eu não acredito que isso aqui seja quiasmo ou coisa assim. Eu só acredito que sejam paralelos interessantes. Porque você vai ver esses exageros voltando ali, eles ficam bem mais claros no capítulo 4. Só para você ter uma ideia, no capítulo 4, Jonas está zangado porque Deus é bom. Então ele diz assim, olha, eu sabia que você ia salvar o povo, eu sabia que você ia usar a sua misericórdia, é por isso que eu não queria fazer isso, e agora eu tô bravo, porque parece que a minha mensagem não surtiu efeito, ou que eu vou ser taxado e conhecido como um falso profeta, cuja profecia feita aqui não se cumpriu e tudo mais, né? E aí Deus vem com a sua didática, com a sua pedagogia agora, né, através da plantinha lá. Ele vai dormir de novo, como acontece no primeiro capítulo, e aqui você vê alguma coisa interessante, né? Você vê um contraste entre o verso 1 e o verso 6. Então, no verso 1, você vê o desgosto dele porque Deus preservou a cidade. E no verso 6, você vê uma alegria extrema nele porque Deus criou uma plantinha. Então, ele está extremamente feliz porque Deus criou uma plantinha. E lá no verso 1, ele está extremamente chateado, desgostoso porque Deus poupou uma cidade de sei lá quantos mil habitantes, né? Aí entre o verso 3 e o verso 8 também tem outro contraste interessante, porque no verso 3 ele quer morrer porque Deus preservou a cidade. Diz assim, ó, me mata, porque eu não quero passar a vergonha de ter que voltar, né? Porque ele foi até o outro extremo da cidade, ficou no alto do monte, e agora, depois que os 40 dias passarem, a cidade não foi destruída, ele tem que voltar. E ele não quer voltar, ele prefere morrer lá. Esse é o primeiro momento em que Deus pergunta para eles, né, Jonas, é razoável essa tua ira? E ele fala, é razoável até a morte. Eu prefiro morrer. Então aqui ele quer morrer porque Deus preservou a cidade. No verso 8, ele quer morrer porque Deus destruiu a plantinha. Lá de novo ele pede para ser a morte, porque que Deus é esse cruel que mata uma plantinha, entendeu? Que Deus maldoso é esse que não poupa essa plantinha, e ele entrou numa profunda depressão porque uma planta morreu. E agora ele quer de novo, entendeu? Aí entre os versos 4 e o verso 9, você vê as perguntas. É Deus perguntando para ele, é razoável essa tua ira porque eu preservei a cidade? E ele responde para Deus, é razoável essa ira porque o Senhor preservou a cidade. Porque não era para o Senhor ter preservado a cidade. Era para ter sido destruída. E no verso 9, Deus pergunta para ele, é razoável essa tua ira porque eu preservei a plantinha? Ou porque eu destruí a plantinha? Sim, é razoável essa ira, sim, porque a plantinha não fez nada para ninguém. Qual era o problema da plantinha? Por que destruiu a plantinha? E agora o Senhor destruiu a plantinha? E você está vendo como ele é doido? Quase que bipolar. Então, aqui você vai ver o grande problema dele. O grande problema dele é que ele se ira, ele se deprime e ele se entristece quando a vontade dele não é feita. Quando a vontade de Deus é feita, ele se zanga. E ele só aceita que a vontade de Deus seja feita à medida que a vontade de Deus seja compatível com a vontade dele. Nada muito diferente da gente. Quando a gente faz as nossas orações e peça para que Deus execute a vontade dele na nossa vida, desde que a vontade dele seja a nossa vontade, né? Então a gente cansa de orar a Deus falando assim, Senhor, olha, eu quero tanto aquela coisa, mas assim, que seja feita a tua vontade. Mas o nosso coração lá dentro diz, mas que essa a sua vontade seja a minha. Outra coisa que eu aprendo aqui é um exemplo que a gente vê muito nos cultos de quarta-feira, né? É aquele irmão que vai lá no culto de quarta-feira e agradece pela vida, pela saúde, pelo ar, e sai da igreja xingando o irmão porque tem uma posição política diferente da dele. Esse é Jonas. Ele agradece pela plantinha, mas ele se indigna pela vida do outro só porque a outra pessoa é diferente dele, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo muito na igreja hoje, né? As pessoas vêm com agradecimentos fúteis por coisas que Deus dá a justos e injustos, né? Eu costumo dizer que a gente adora fazer essas orações de Miss Universo, né? Que você pede pela paz no mundo, pela fome lá não sei aonde, por não sei o quê, tipo um monte de coisa genérica, e coisas que são realmente importantes e relevantes a gente deixa de lado, que é o que está acontecendo com ele.
Então, Jonas é um bom exemplo de muitos pedidos de oração nos cultos de quarta-feira aí, né? E, por fim, você tem um contraste muito bonito entre os exageros de Jonas e o exagero de Deus. Então, aqui você vê Jonas com um senso de justiça muito exagerado. Ele quer a todo custo que Deus exerça a sua justiça, segundo a perspectiva dele, né? A justiça para Jonas é: esse povo é mau, esse povo tem que morrer. E em contrapartida você vê esse amor exagerado de Deus. Tem um livro do Timothy Keller chamado Deus Pródigo, onde ele vai tratar justamente disso, e um livro chamado Profeta Pródigo, onde ele vai falar de Jonas, né? Então, esse exagerado amor de Deus que vai fazer com que a graça dele preceda a sua presença, né? Como Paulo falou no Salmo ali. E é justamente isso que ele fala para Jonas no final da história. Diz assim: Jonas, entenda, você quer executar a justiça a ferro e fogo desse jeito? Você está entendendo a minha justiça a ferro e fogo desse jeito, a ponto de ficar indignado por causa de uma planta que nasceu ontem e morreu hoje? E eu, que acompanhei 600 mil pessoas, 120 mil pessoas, que nasceram, que cresceram, que viveram, que foram planejadas por mim, que foram sonhadas por mim, que foram criadas por mim, e você simplesmente quer que eu as extermine assim? É isso mesmo que você quer? E é aqui que a graça de Deus fica realmente evidente no livro. Porque para a gente hoje é muito difícil entender isso, que os ninivitas, apesar das suas maldades, foram criados por Deus. Que apesar de todas as suas violências, são criaturas de Deus. E que Deus sente no coração puni-los tanto quanto sente quando precisa me repreender nas minhas falhas. Então a dor no coração de Deus de ter que repreender Nínive era a mesma dor no coração que Deus tinha quando teve que repreender Jonas. E é esse o contraste que Jonas não conseguiu fazer. Que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, nós somos filhos de Deus. E eu não posso julgar o meu irmão só porque ele tem um pecado diferente do meu, que era o que ele estava fazendo. O Jonas certamente tinha alguns problemas bem sérios ali, né? A gente percebe isso pela forma em que ele desejava ser o servo de Deus, mas não queria que a cidade se salvasse. E é interessante esse ponto de vista, porque muitas vezes nós agimos exatamente da mesma forma. A gente quer fazer uma lista de quem Deus deve e quem Deus não deve salvar. E talvez se fôssemos olhar para nós mesmos, estaríamos com o primeiro nome na lista de quem Deus não deveria salvar, né? Jonas demonstrava nas suas atitudes que ele estava com os seus interesses bem longe dos interesses de Deus, a despeito de ser um profeta de Deus, a despeito de trabalhar para Deus, a despeito de servir a Deus na sua função, mas nas suas intenções últimas, Jonas não estava querendo a mesma coisa que Deus queria, né? Isso é muito claro aqui. Pastor Paulo e Pastor Júlio, Luiz, eu quero... Sim, por favor. Júlio, Pastor, por favor. Essa história é legal só para a gente entender que a gente se encaixa muitas vezes nessa situação de Jonas no seguinte sentido: muitos de nós querem que as profecias se cumpram simplesmente para a gente poder esfregar na cara dos outros que a gente estava certo. Era o que Jonas queria. Jonas queria que a profecia se cumprisse simplesmente para ele dizer assim: ó, tá vendo como eu estava certo? Como aquele povo é ruim? Como aquele povo não merece? Como Deus é justo? Assim como tem muitos de nós que torcem por um decreto dominical só para a gente esfregar na cara dos evangélicos que a gente estava certo. A gente não vê a hora de Jesus aparecer lá nas nuvens do céu para a gente poder dizer para aqueles que não acreditavam: tá vendo? Agora vocês estão perdidos. E quem sabe, tá? Só uma leve conjectura para deixar isso de reflexão. Quem sabe essa não seja uma das razões pelas quais Jesus ainda não tenha voltado. Porque se ele tivesse voltado nesses dias, com esse desejo que existe em nosso coração, nós não estaríamos entre as filas daqueles que estão perdidos, né? Exatamente, Pastor Luiz. Pastor Paulo, Pastor Luiz, nós estamos aí com o tempo apertado, mas eu não quero deixar de fazer pelo menos mais uma pergunta para cada um. Então eu vou fazer já a pergunta ao Pastor Paulo e depois ao Pastor Luiz, e aí vocês respondem, tá bom? Na sequência. E eu tenho certeza que está sendo uma grande bênção aqui para os nossos amigos. Na verdade, eu vou perguntar primeiro ao Pastor Paulo, depois eu pergunto ao Pastor Luiz. Pastor Paulo, no Novo Testamento,
existe alguma relação ali do livro de Judas, que tem só um capítulo, com a história de Jonas? Especificamente, Judas 20 a 23, tem algo ali especial que se relaciona com a história de Jonas? E o que isso mostra para nós? Ok, tem sim. Eu vou, na verdade, iniciar a minha fala nesse último bloco aqui dizendo assim que um dos primeiros desejos que o Espírito Santo coloca no coração do ser humano, que agora está no processo de regeneração, é o amor pelas pessoas, o amor pela salvação das pessoas. Porque esse é exatamente a característica de Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E isso acaba tornando-se a característica do cristão. Então, esse é um dos primeiros desejos que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Então, veja, só que quando o Espírito Santo coloca no nosso coração o desejo da salvação das pessoas, aquilo tem um duplo propósito. Na verdade, eu diria que tem mais propósito, mas eu gostaria de dizer que esses são talvez os dois mais evidentes. Que, primeiro, a salvação da pessoa, e isso inevitavelmente é a adição de novos fiéis no reino de Deus, mas também a manutenção dos fiéis veteranos. Porque quando você agora se preocupa em salvar a pessoa, você não está apenas salvando a pessoa, você está se mantendo no caminho no qual Deus te colocou. Eu gosto muito de uma frase que está aqui na página 154 da lição, de um pensamento, na verdade, que o autor colocou aqui, que dizendo o seguinte: Jonas precisa tanto da viagem missionária a Nínive quanto os ninivitas precisavam ouvir a mensagem do missionário. E tendo isso em mente, quando você vai agora ler Judas, verso 20 a 23, eu quero ler com você que está aí conosco, para que você possa acompanhar. Judas, ele diz o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Pausa. Como assim edificar-nos? Edifiquem-se. Como que eu posso me edificar? Então, basicamente, né, na comunhão com Deus, por meio da oração, por meio do exame das Escrituras, né, o contato individual, pessoal com Deus. Aí ele diz o seguinte: orando no Espírito Santo. Ou seja, orando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção do Espírito Santo. Né? Porque se você orar de acordo meramente com a tua vontade, sem permitir que Deus estabeleça a sua, você vai se frustrar, você vai ficar inquieto. Você vai encontrar paz no direcionamento do Espírito Santo na tua vida. Agora ele diz o seguinte: mantenham-se no amor de Deus, ou seja, persevere naquilo que foi instruído. E como que eu posso me manter no amor de Deus? Também, quando nós nos perseveramos naquilo que nós fomos instruídos, isso significa testemunho pessoal. Eu estava, esses dias agora, num shopping. E aí, então, já estava um pouco tarde, eu e minha esposa estávamos juntos e nós fomos almoçar ali na praça de alimentação. E o shopping estava cheio de gente, né? E ao chegarmos ali, escolhemos, então, um local, aguardamos, fomos pedir o lanche, aguardamos o lanche. Quando o lanche chegou, buscamos, quando trouxemos para a mesa, nós começamos a orar juntos, como de costume, em público. E quando nós começamos a terminar de comer o lanche, então chegou um grupo, um casal da igreja no qual nós pastoreamos. Eles estavam numa mesa próxima. E eles disseram assim: nós não viemos antes porque nós estávamos observando vocês. E ali, então, eles disseram assim: nossa, vocês têm coragem de orar em público. Ou seja, testemunho pessoal. Eu fico imaginando, se eu tivesse comido e não tivesse orado, né? Como que teria sido a impressão desses nossos queridos irmãos. Graças a Deus, nós estávamos ali e isso faz parte do estilo de vida da família. Testemunho pessoal, manter-se no amor de Deus, envolve você permanecer naquilo que você foi instruído. Aí continua dizendo o seguinte: enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor. Ou seja, isso envolve aqui, isso aqui é interessante, porque o que é demonstrar misericórdia com temor? A misericórdia, ela pode ser, inclusive, até a repreensão de uma pessoa que está no pecado. Então, nesse caso aqui, faz tudo a ver, tem tudo a ver com aquilo que Jonas vai fazer. Jonas vai repreender. Aquilo é um ato de misericórdia, porque você não quer que a pessoa se perca. Então, muitas vezes, a gente pensa que ser misericordioso, ser bondoso, significa muitas vezes concordar e não apresentar uma resistência àquilo que a pessoa está fazendo de errado. Mas não, se você ama teu filho, você vai repreender. Mas qual é a tua intenção? Salvar o teu filho.
dirimir os problemas na vida do seu filho, é fazer com que ele aprenda algo para que ele não tenha problemas maiores depois. Então, misericórdia com temor, né? É você, muitas vezes, repreender uma pessoa dentro da vontade de Deus, né? Com o objetivo de salvar do pecado e não apenas ignorar o pecado ou condenar o pecado pelo pecado simplesmente sem apresentar uma solução. E ele continua dizendo, odiando até a roupa contaminada pelo corpo, pela carne. E tudo isso que ele disse nessa última parte, eu diria que aqui entra o trabalho evangelístico e social. Tenha compaixão daqueles que duvidam, salve aquelas pessoas arrebatando elas da condenação, ou seja, o trabalho evangelístico e social. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que me alimentar da palavra, orar a Deus, ter um testemunho pessoal, permanecer e evangelizar? Mas tudo isso eu já sei, isso é óbvio. Fale algo diferente para a gente aí, pastor. E aí eu quero dizer uma fala, quero terminar com isso, inclusive. Você vai no nutricionista e você diz assim, olha, doutor, eu estou muito acima do peso, eu quero emagrecer. O que você me sugere? Mas não me venha com dieta e não me venha com exercício físico, porque isso eu já sei. O que você acha que ele vai te dizer? Ou seja, o mesmo acontece com uma pessoa que está ali sofrendo uma parada cardíaca e de repente chega o socorrista e começa a lavar o rosto da vítima, começa a pentear o cabelo, começa a fazer as unhas da vítima, em vez de fazer a ressuscitação cardiopulmonar. O que você acha que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer. Então, por mais que isso pareça simples para você, é aquilo que é necessário para você. Então, aquilo que Deus pediu para Jonas não tinha que ver somente com a cidade de Nínive, tinha que ver com o profeta, tinha que ver com a salvação do profeta. Então, por mais simples que pareça, Judas apresenta para nós, então, aqui aquilo que é necessário existir na nossa vida para que eu e você tenhamos paz com Deus. Pastor Luiz, dentro disso que o pastor Paulo colocou e continuando, a gente sabe que Deus ele não quer só salvar rebeldes no pecado, ele quer também converter o coração daqueles que o seguem. E isso fica muito notório nessa história que o pastor Paulo colocou aqui. A missão de Nínive era para os ninivitas e era para Jonas também. Sim. Pergunto, como se tornar verdadeiramente alguém alcançado pela graça, pela transformação? E qual a diferença entre ser um conhecedor da verdade? A gente tem na igreja pessoas que são exímios conhecedores da verdade, sabem as profecias, os textos de Ellen White, os textos bíblicos de cor, mas qual a diferença entre conhecer a verdade e ser transformado por ela? Cara, a gente precisa colocar as coisas dentro do seu devido lugar, né? Eu acho que uma das grandes lições que o livro de Jonas nos ensina é que o fato do nosso trabalho estar sendo frutífero não quer dizer que o nosso comportamento está sendo aprovado por Deus. Acho que essa é uma das grandes lições que eu aprendo aqui, né? O trabalho dele foi frutífero? Foi. A cidade foi salva? Foi. Mas isso em nenhum momento significa aprovação divina com relação ao comportamento dele. Na verdade, Deus muito provavelmente deu essa missão a ele, até mesmo porque ele precisava disso para que ele aprendesse alguma coisa para que ele fosse salvo, né? Então, muitas vezes a gente precisa entender que algumas tarefas que Deus nos dá simplesmente são um gesto de misericórdia dele para conosco, e não de aprovação. Talvez essa não seja a última chance para aquele povo, seja a última chance para a gente, né? Por isso que eu acho interessante quando o apóstolo Paulo diz assim, examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis firmes na fé, né? E também diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ele não está dizendo assim, aquele que está em pé. Se aquele que pensa que está em pé, tome cuidado, porque às vezes é só uma questão de tempo para você se deparar com a sua real situação e cair de vez, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Sucesso no nosso trabalho não significa aprovação do nosso comportamento, porque é aquilo que eu comentei anteriormente. Deus pode estar trabalhando apesar de nós, e não através de nós. E talvez nós não fôssemos tão duros como Jonas foi, os resultados seriam ainda maiores, né? É que a gente se contenta com aquele básico, achando que o básico é suficiente, quando Deus tem grandes coisas para fazer através de nós, e muitas vezes não pode, por causa da nossa própria dureza de coração. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto não existe pregação seletiva. Você não escolhe para quem você vai pregar. É Deus quem escolhe quem vai ouvir através de você. Então você não tem esse direito de escolha. A você não foi dada a autoridade para decidir quem vai ouvir e quem não vai ouvir. Quem merece e quem não merece.
A nós foi dado o comando: vão. Para onde? Para onde Deus quiser que a gente vá. Esse acho que é o ponto mais importante. E terceiro, lembrar-se do diabo. Sim, lembrar-se do diabo. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz que o diabo conhecia a verdade, mas não se firmou nela. Então, conhecer a verdade, conhecer as profecias, conhecer a Bíblia, conhecer grego, conhecer hebraico, fazer exegese, não significa nada se você não for sujeito à verdade que você está estudando. Fé não é só acreditar, segundo o apóstolo Tiago. Tiago nos diz que acreditar, o diabo acredita e tem mais respeito por isso do que eu e você temos, muitas vezes. Mas ele diz assim, ele não se sujeita ao que ele acredita. Então isso me fez, durante esses meus tempos de igreja, de comunhão com Deus, entender que fé é submissão. A fé é submissão. Eu acredito de fato quando eu me sujeito àquilo. Esse era um problema de Jonas. Jonas não queria sujeitar-se àquilo que Deus tinha designado para ele. Ele achou que ele tinha caminhos melhores, opiniões melhores. E é o que muitas vezes acontece conosco. Então, o caminho melhor é o caminho que Deus traçou. O plano melhor é o plano que Deus traçou. Para a gente estar tranquilos, seguros, com o coração em paz, basta a gente fazer o que Deus espera que a gente faça, o que Deus pediu que a gente fizesse. Esse é sempre o suficiente. O que é o suficiente? É o que Deus pediu para fazer. Não vá além disso e não fique aquém disso. Faça o que Deus pediu para fazer, que a gente vai estar num bom caminho. Pastor Luiz Francisco, Pastor Paulo Ribeiro, amigos, muito obrigado. Eu tenho certeza que a lição foi muito proveitosa para todos que estão nos assistindo esta semana e para todos que ainda vão nos assistir. Já falei isso para vocês pessoalmente. Eu já tive na casa do Pastor Luiz lá em Guarapuava, não é? Em breve estaremos também com o Pastor Paulo em Curitiba. Mas eu já falei pessoalmente para vocês. Vocês são duas pessoas que eu admiro muito pela capacidade que vocês têm, né? E sem falsa modéstia, queria ter um pouquinho da capacidade que vocês possuem. E que Deus continue usando vocês grandemente no Distrito Pastoral do Bom Retiro, no Distrito Pastoral da Boa Vista. Parece que é tudo bom em Curitiba, né? O Retiro é bom, a vista é boa, é tudo bom. E eu confesso que fui a Curitiba uma vez e é tudo muito bom mesmo. Pena que quando fui a Curitiba, rapaz, passei mal e não consegui cumprir ali a minha missão, mas voltarei à igreja de Barreirinha um dia, onde iria dar uma palestra. O pastor Paulo conhece, pastor Luiz. Voltarei a Barreirinha um dia. Queridos, que Deus abençoe vocês, abençoe também a Viviane, esposa do pastor Paulo, a Jaqueline, esposa do pastor Luiz, a Eloá, que é filha do pastor Luiz, e a Isabela, que é filha do pastor Paulo. O pastor Paulo já não está mais com a Isabela em casa, ela é aluna aqui do NASP Engenheiro Coelho, né? A gente se cruza aqui de vez em quando. Mas que Deus abençoe vocês aí, Gui, tá bom? No trabalho, na saúde, e que vocês continuem fazendo a diferença na Associação Central Paranaense, como já tem feito há algum tempo, e continuem abençoando a vida das ovelhas de vocês. Eu vou pedir ao pastor Paulo que encerre com uma oração, para que Deus abençoe a todos que estão conosco, e que Deus continue nos guiando nesta que é a 12ª parte das 13 deste trimestre. Então, pastor Paulo, estamos chegando ao final, mas tenho certeza que Deus tem guiado os nossos irmãos, tanto da Igreja Adventista quanto de outras denominações. Ore, por favor. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse momento que nós tivemos aqui de reflexão, de ponderação, de análise, que nós possamos, ó Deus, transportar isso para a nossa vida, que nós não venhamos, ó Deus, nos deparar com essa lição projetando isso sobre a vida dos outros, mas que nós possamos projetar sobre nós mesmos. Como bem disse aqui o pastor, citando as Escrituras, que nós possamos nos examinar a nós mesmos, possamos ser, por meio do Espírito Santo, honestos e realmente depositar todas as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas percepções equivocadas em tuas mãos e nos alegrar e nos deleitar em fazer a tua santa vontade. Que o Senhor nos ajude a nos deleitar, ó Deus, em ti, e que em ti possamos encontrar a nossa paz.
que nós não venhamos a inverter as coisas, que nós não venhamos a amar as coisas e odiar as pessoas. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos amar as pessoas e usar as coisas, e dessa maneira, Deus, encontrar em Ti também o nosso descanso, a todo momento. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Paulo. E você que nos acompanhou até aqui, chegamos ao final de mais uma lição, a lição número 12, né? Falamos de Jonas, o profeta inquieto. Eu tenho certeza que você foi transformado por Deus e cresceu no conhecimento da palavra dele. Eu não posso deixar aqui de lembrar você que você deve seguir aqui os nossos canais, as nossas redes sociais, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, faça um comentário. Eu tenho certeza que você vai ser um canal de bênção. Copie o link deste vídeo, deste estudo e cole nas suas redes sociais, envie no Telegram, no WhatsApp, no Signal e no seu mensageiro de preferência. Leve bênção à vida das pessoas. É um prazer sempre estar com você. Nós nos encontraremos então na próxima semana para estudar agora o tema de número 13, quando finalizaremos o estudo desta temporada, julho, agosto e setembro, do nosso guia de estudos Descanso em Cristo. Um grande abraço e então nos vemos na semana que vem. Até lá!